foi julgado e o meu foi exaltado. Eu não entendo. O mundo estava esperando por você. Você é aquele que o profeta anunciou. Isaías viu você como um cordeiro a caminho do sacrifício. E Jeremias sabia que você seria traído por 30 moedas de prata. Afinal, como você não sabia disso? Você deveria saber. O seu nome é Jesus. Eu já ouvi falar sobre você. Você é aquele que os fariseus desprezavam. Você disse ao cego, vá em paz, depois de abrir os seus olhos. Você fez milagres, curou leprosos. Você chamou Lázaro da morte para a vida. Como pode agora alguém tão poderoso estar numa cruz e eu aqui, do outro lado, em liberdade? Afinal, todo mundo aqui sabe que o culpado sou eu e você é o inocente. Você não vê? Por que você não abriu a sua boca? Esse era o meu sofrimento. Os pregos eram para ser meus. Os pulmões sendo sufocados era para ser meu. Aquele sangue escorrendo era para ser meu. Mas você me diz, seja bem-vindo à sua casa. Eu não entendo como um Deus tão poderoso deixa o seu trono para vir para uma terra cheia de gente morta como eu. Aquele era o meu sofrimento, a minha culpa. Agora, o meu nome é devedor. E o seu nome é está pago. Seu nome é eterno. Ele é o único Deus. Yahvé, o Senhor dos Exércitos, será exaltado em sua justiça. És altíssimo sobre toda a terra. Dali fez ressoar o Altíssimo a sua voz. Dos céus trovejou o Senhor. O Senhor é Deus. Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Eu já contei essa história tantas vezes que todos de secar já sabem sobre ele. Me lembro como se fosse hoje. Nem parece que já se passaram 2 anos. Fui buscar água no poço de Jacó, como de costume. E naquele calor escaldante. Eu sempre vou depois das outras mulheres, porque eu não gosto de ouvi-las falando sobre mim. Ainda que isso me exija mais trabalho, porque o nível da água é mais baixa, eu prefiro estar longe. Mas naquele dia havia alguém ali. Ele estava sozinho, o que era estranho. Eu estava sentado como se estivesse procurando uma sombra. E em plena hora sexta. Todos sabem que não é refrigério essa hora, pois o sol está mais alto. Mas ele estava lá, no lugar certo, na hora certa. Dava para perceber que ele vinha de longe. As suas roupas, a poeira que o cobria. Devia ser judeu? Não, estava na cara. Era judeu. E os judeus não falam com os samaritanos. Mas ele falou. Ele falou comigo. Me pediu água e eu fiquei confusa. Ele não poderia falar comigo. Foi então que ele disse que se conhecesse o dom de Deus, eu pediria água e ele me daria água viva. Uma água que quem bebesse jamais sentiria sede outra vez, porque se tornaria uma fonte a se jorrar para a vida eterna, que só ele, Jesus, tinha. Mas quem bebesse a água daquele poço voltaria a ter sede. Então eu pedi daquela água. Foi então que ele disse para eu chamar meu
marido. E eu disse que eu não tinha um. E antes que eu pudesse me justificar, ele já sabia de tudo. Ele me conhecia. Perguntei a ele sobre adoração, sobre templo, tradição, sobre o lugar para se adorar. E ele me disse sobre a adoração verdadeira, diferente de tudo o que já tinha ouvido antes. Que chegaria a hora, que na verdade havia chegado, a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E é isso que importa. Ele me foi revelado. Eu sou o Messias, ele disse. Sou eu quem falo contigo. E eu não pude me conter. Eu corri, mas corri. Eu gritava para todo mundo ouvir que o Messias havia chegado. Mas hoje ele foi. O Salvador do mundo se foi. Os judeus estavam em festa, como manda a tradição. Como permitiriam que matasse alguém em plena celebração de Páscoa? Se houve crucificação, então o Império tem participação nisso. O que ele fez de tão grave para ser levado para uma cruz? Eu tenho certeza, ele era o Messias. Só poderia ser ele. Ele realmente é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E esse não pode ser o fim. Nós não havíamos pescado nada naquela noite. O dia amanheceu e nós limpamos as redes. A gente voltou para a praia com o barco vazio. Mas vinha uma multidão estranha na nossa frente. E na frente dele havia um homem diferente. A voz dele tinha um conforto, mas ao mesmo tempo tinha autoridade. Eu não sabia explicar direito. Ele entrou no barco e pediu para que eu o afastasse da areia. Então ele disse, lance as redes do outro lado. E eu lancei. Olha, essa rede aqui é muito forte, eu conheço os meus equipamentos muito bem, mas ela quase arrebentou. Acho que eu nunca tinha pescado tanto peixe como naquele dia. Eu tenho certeza que ele tinha algo de divino. Ele era o próprio Deus. E pode até parecer loucura. Dias depois, ele nos enviou a Genesaré. E nós fomos de barco, como de costume. Mas parece que ele resolveu ir andando sobre as águas. Era um vulto, quase como um fantasma. Mas eu queria ter certeza que era ele. Então ele me disse, vem. Eu andei sobre as águas. Eu caminhei na direção dele. Mas imagina que loucura, as ondas, aquela água. Eu tive medo. Logo eu tive medo. Então eu afundei. Eu afundei por conta do meu medo, da minha insegurança, da minha ansiedade. Eu sou humano, mas ele é Deus. Ele falava sobre sofrimento, traição, injustiça, dor, e eu não podia aceitar isso. Um dia antes da festa de Páscoa, ele pediu para eu e para João prepararmos a ceia. E mais uma vez ele falou de traição. E eu morreria por ele, eu me entregaria no lugar dele, mas eu neguei. Mais uma vez eu tive medo. Eu lembro que nós fomos orar ao jardim, como fazíamos de costume. E a chama da tocha daqueles soldados estava por entre as árvores. E eu tentei impedi-los, eu tentei feri-los, mas Jesus estava calmo. Ele era médico. Ele curou aquele que os feriram. Ele foi levado. Ele foi julgado e condenado. Ele foi morto. Morte de cruz. Dias depois de sua morte, nós estávamos em casa, trancados, enclausurados, com medo das notícias. Mas, mesmo com tudo fechado, Jesus entrou e disse: paz seja convosco. Por que estáis perturbados? Não vedes meus pulsos, não vedes meus pés, não vedes que sou eu mesmo, Filho de Deus? Um espírito não tem carne nem ossos, mas eu tenho, pois vivo. Então,
por que estáis perturbados? Porque eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Pois a morte não tem domínio sobre mim. Agora vivo. Assim também vós. Considerava-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em meu nome. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, mas procure-se oferecer a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os seus membros como instrumentos de justiça. Pois tu não estás debaixo da lei, mas sim da minha graça. Portanto, ide, vá, batize em meu nome, prega o evangelho a toda criatura, pregando arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações. Pois sobre vós eu envio a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejas revestido de poder. Oh, aleluia. Pois eu te digo, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pois eu te digo, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E depois por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, batize em meu nome, em nome do meu Pai, no nome do Espírito Santo. Ensine mais a guardar as coisas que eu te mandei guardar, pois eu hei de voltar. Amém. Do seu coração, e pra sempre vou lembrar dessa adoção.